Fala pessoal! Hoje vamos explorar alguns fatos surpreendentes sobre o Titanic que talvez você nunca tenha ouvido falar. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça na história fascinante do RMS Titanic, um dos navios mais icônicos e trágicos da história. Sabiam que esse navio era cheio de coisas incríveis? Ele era um verdadeiro símbolo de luxo e inovação para a época. Parecia até uma cidade flutuante, com direito a piscina, quadra de squash e até banho turco. Além disso, havia restaurantes de luxo, bibliotecas e até um ginásio. Preparem-se para descobrir um monte de curiosidades sobre o Titanic, desde a construção colossal, que envolveu milhares de trabalhadores e anos de planejamento, até detalhes que pouca gente conhece sobre a última viagem. Por exemplo, você sabia que havia um incêndio no porão do navio antes mesmo de ele zarpar? E que muitos dos botes salva-vidas não estavam completamente cheios durante a evacuação? Vamos explorar esses e outros fatos intrigantes agora. Em 1912, quando o Titanic zarpou, ele era o maior navio de passageiros do mundo, uma verdadeira maravilha da engenharia naval, gente. Com 269 metros de comprimento, dava para colocar quase 3 campos de futebol, um atrás do outro. O Titanic era o símbolo do poderio tecnológico do começo do século XX. O Titanic podia levar mais de 2.200 pessoas, entre passageiros e tripulação. Era como se uma cidade inteira estivesse a bordo. E não era qualquer cidade, não. O Titanic era puro luxo e sofisticação, com direito a piscina, ginásio, biblioteca, restaurantes chiquérrimos e até uma quadra de squash. Quem diria que, em meio a tanto glamour, uma tragédia estava prestes a acontecer, né? Naquela época, os telegramas já existiam, mas enviar cartas ainda era a forma mais comum de se comunicar com quem estava longe. O Titanic carregava cerca de 3.500 sacos de correspondência, cada um com um remetente e um destinatário cheios de expectativa. É de cortar o coração saber que tantas histórias acabaram no fundo do mar junto com o navio. Construir o Titanic não saiu barato, não. A construção custou cerca de 7,5 milhões de dólares na época, o que hoje em dia seria mais de 400 milhões de dólares. Os materiais usados, desde o aço até os móveis luxuosos, eram os melhores e mais caros da época. Infelizmente, todo esse investimento e trabalho não foram suficientes para impedir a tragédia. O Titanic era considerado um navio super seguro para a época, com 16 compartimentos estanques. A ideia era que, mesmo que 4 desses compartimentos enchessem de água, o Titanic continuaria flutuando. Mas o impacto com o iceberg foi tão forte e em um ângulo tão ruim que abriu um rombo enorme em 6 compartimentos. Você reclama de ficar sem internet no mar hoje em dia? Imagina em 1912. Mas os passageiros do Titanic não estavam totalmente por fora do que acontecia no mundo, não. O navio tinha seu próprio jornalzinho diário, o The Atlantic Daily Bulletin, que trazia notícias fresquinhas, informações sobre a viagem e até a previsão do tempo. Manter um monstro como o Titanic funcionando a todo vapor não era moleza, não. O navio era movido por 29 caldeiras gigantescas que queimavam carvão sem parar para gerar energia. Era carvão para dar e vender. O Titanic consumia cerca de 600 toneladas de carvão por dia. Tinha uma equipe enorme de foguistas trabalhando dia e noite para alimentar as caldeiras. A noite de 14 para 15 de abril de 1912 foi de um frio de rachar no Atlântico Norte. A temperatura da água na hora do naufrágio era de cerca de -2 graus Celsius. O choque térmico era tão grande que muita gente morreu de hipotermia rapidinho. Dos mais de 2.200 passageiros e tripulantes a bordo, só pouco mais de 700 sobreviveram. Enquanto o Titanic afundava,
A banda do navio continuou tocando para tentar manter a calma entre os passageiros. Liderada pelo violinista Wallace Hartley, a banda tocou por mais de 2 horas, mesmo sabendo que a morte estava chegando. A última música que eles tocaram foi Nearer, My God, to Thee. O naufrágio do Titanic chocou o mundo inteiro. Naquela fatídica noite de 14 de abril de 1912, o inafundável Titanic encontrou seu destino trágico nas águas geladas do Atlântico Norte. A tragédia não apenas ceifou mais de 1.500 vidas, mas também mudou para sempre a forma como a gente pensa em segurança no mar. A construção de navios passou a ser rigorosamente revisada, com um foco renovado em medidas de segurança. A tragédia fez com que fossem criadas novas leis e regras para a navegação, como a Convenção Internacional para a Salvaguarda da Vida Humana no Mar, SOLAS, que estabeleceu padrões globais de segurança marítima. Uma das mudanças mais significativas foi a obrigatoriedade de ter botes salva-vidas suficientes para todo mundo a bordo. Antes do Titanic, muitos navios não tinham botes suficientes, acreditando que o navio em si era seguro o bastante. O Titanic é uma história sobre sonhos interrompidos, coragem, covardia, heroísmo e a fragilidade da vida humana. Cada passageiro tinha uma história única, sonhos e esperanças que foram tragicamente interrompidos. Memorials around the world stand as a testament to the lives lost, reminding us of the human cost of this disaster. The fragility of life is a poignant theme that resonates through the ages. Mesmo depois de mais de um século, o Titanic continua a fascinar e intrigar o mundo. As expedições ao local do naufrágio revelam novos detalhes e mantêm viva a memória do navio. Museus e exposições dedicados ao Titanic atraem milhões de visitantes, todos ansiosos para aprender mais sobre essa tragédia histórica. A maquete do Titanic, com seus detalhes minuciosos, oferece uma visão impressionante do navio. Inspirando livros, filmes, documentários e pesquisas, o Titanic continua a ser uma fonte inesgotável de fascínio. Cada nova obra oferece uma perspectiva única sobre o que aconteceu naquela noite fatídica. Cientistas e historiadores continuam a investigar os destroços, buscando respostas e tentando entender melhor as circunstâncias que levaram ao naufrágio. O legado do Titanic é, sem dúvida, infindável. E assim, termina nossa viagem pela história do Titanic, um dos navios mais icônicos e trágicos de todos os tempos. Um navio que é muito mais do que um naufrágio, ele representa um marco na engenharia naval e na história da humanidade. A gente viu que, por trás de toda a imponência e luxo, existiam histórias de vida, sonhos e esperanças de pessoas de todas as classes sociais. E também tragédias que marcaram para sempre a história da humanidade, lembrando-nos da fragilidade da vida e da força da natureza. Desde a sua construção até o seu fatídico naufrágio, o Titanic continua a fascinar e inspirar gerações. Se você gostou deste vídeo, não esquece de dar um like. Isso nos ajuda a continuar trazendo mais conteúdos interessantes e informativos. E se inscrever no canal para não perder nenhuma atualização. Temos muito mais histórias incríveis para compartilhar com você. Até a próxima, onde exploraremos mais mistérios e histórias fascinantes do nosso passado. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada.